Boa tarde a todos. Vamos esperar que pouco a pouco as pessoas possam entrar na nossa live. Ok. Bem-vindo, bem-vinda. Padre Marcelo, vou chamar o senhor agora. Pronto. Nesse sentido funciona. Ah, olha só, padre. Tem algum problema, não sei por que eu só consegui até hoje fazer uma live com o Brasil, onde me convidaram e apareceu tudo certo. Não sei por Olha, quê. olha, aí você tem que chamar, né? Aí eu tenho que chamar. Mas, enfim, Acontece, né, padre? acontece. E Como é que tudo vão bem as com coisas você? por aí? Olha, por aqui tudo bem. O primeiro-ministro acabou de fazer mais um pronunciamento, falando das novas, da terceira etapa da saída da quarentena, que aqui a gente chama de confinamento, né? Que é a palavra mais, assim, até mais exata para aquilo que a gente está vivendo aqui. Porque Tá. aqui no Brasil fala-se de lockdown agora em algumas cidades. O que nós vivemos aqui durante 2 meses foi lockdown, foi tudo fechado. Nossa. Ninguém saía. E se saísse de casa, pagava multa. Que beleza. E depois, para sair então dessa situação de lockdown, de confinamento, aí eles elaboraram todo um planejamento super complicado, em várias etapas. Agora a gente vai começar a terceira etapa dessa saída da quarentena, que vai ser agora da segunda-feira, da terça-feira que vem. Se eu não me engano, dia 2. E começou já semana passada uma primeira etapa, nós estamos vivendo, enfim, teve uma primeira etapa, agora não estamos na segunda, e vai começar uma terça-feira que vem. Nossa, Nessa história toda, a gente está conseguindo celebrar a missa agora desde sábado passado. olha que bênção Mas assim, cheio de regra, né? de regras, né? Não, eles não falaram exatamente o número de pessoas dentro da igreja. Nós achávamos que eles iam ditar o número de pessoas, né? Certo. Mas não foi o caso. Eles falaram que vai ser mais uma questão de bom senso. Então, assim, Ah, se a igreja não é para ter ninguém na esquerda, um metro para a direita, um metro para a esquerda, um metro para a direita, um metro para frente, um metro para trás. E daí cada um calcula mais ou menos quantas pessoas pode colocar na sua igreja, né? e como que foi para você fazer isso aí na sua paróquia, na sua comunidade? Então, eu não sou pároco, né? Então, assim, o meu pároco, nós temos 3 igrejas muito grandes aqui a nossa paróquia são 3 igrejas bem grandes. Certo. Uma mais antiga, que tem cara de igreja, uma dos anos 50 que parece um posto de gasolina, e uma mais moderna também, dos anos 60, que está fazendo 50 anos, 70 então, dos anos 70, que parece uma igreja dessas que nós temos no Brasil, que tem cara de igreja, mas que são bem grandes, né? Então, assim, essa igreja nós temos 800 lugares nela. Então, assim, não é tão difícil você organizar. Eu até concordei com o meu pai, porque a gente já está saindo de 2 meses onde tudo era muita regra, sabe? Por aqui entra, por aqui sai, por aqui faz isso, por aqui faz aquilo e tudo mais. Então, eu acho que nessa altura do campeonato, com o povo já tão cansado de tanta regra, onde todo mundo está desconfiando de todo mundo virou inimigo de todo mundo, praticamente, né? É a sensação que a gente tem, na verdade, né? Então, o meu É, pároco tomou a decisão de não ficar colocando regra demais. Nós fizemos o primeiro teste esse final de semana e nós percebemos que as regras de distanciamento social já foram integradas pelo povo, né? Então, assim, na entrada da igreja tem um painel falando, olha, uso de máscara obrigatório, distância direita, esquerda, frente, atrás. Então, assim,
as pessoas automaticamente já foram se organizando na igreja, sem precisar ficar policiando, né? Então, assim, por enquanto, foi o primeiro final de semana. Nós não tivemos problema. Que bom. E também muitas pessoas não quiseram vir na igreja. E eu entendo, né? Pessoas do grupo de risco é melhor que não venham nesse momento, obviamente. Você tá certo. Uhum. Nós temos uma população idosa aqui na França, muito mais do que no Brasil. Nós temos muitos paroquianos com mais de 80 anos, muitos, então eles não vieram, e por enquanto é melhor que não venham, obviamente, por questões óbvias. Uhum. E muitas pessoas não sabiam que a igreja ia ter missa novamente nesse final de semana passado, porque assim, o governo anunciou na sexta-feira à noite para as missas do final de semana. Então, assim, nem todo mundo acompanhou isso, né? Acompanhou, tá certo. E falando que não seria obrigatório, obviamente, não é que todas as igrejas vão ter missa. Eles anunciaram assim, ó, a partir de hoje, a partir de amanhã, como sábado passado, quem se sentir apto pode abrir as igrejas, os templos, né? Porque também tem, claro, tem protestantes, tem sinagogas, tem mesquitas para os muçulmanos. Então ele falou, olha, quem quiser pode abrir. Então, assim foi feito. Nós tivemos mais ou menos 30% do nosso povo habitual. Olha, que bênção, que bom, padre. Bom, né? Aqui nós estamos assim, né? Talvez você tenha acompanhado aí também um pouquinho. Sim. A gente não tem uma cabeça no controle, né? O nosso presidente realmente, enfim, né? Mas assim, pelo menos no nosso estado, eu sou aqui de São Paulo, na cidade de Matão, interior, tá, né? Estado de São Paulo, e na diocese aqui de São Carlos, ontem ele fez um pronunciamento decretando algumas bandeiras para alguns estados, bandeira 1, 2, 3, né, de questão de ordem, de perigo. Aqui a nossa cidade está na bandeira 3, onde a partir de segunda-feira pode-se abrir mais o comércio, as academias, essas coisas. E ele não citou ainda nada de igreja, mas ele determina que um espaço de 400 metros, isso no nível questão de estado, né, de estado de São Paulo, o governador aqui, o Dória, pudesse estar aberto. Aí vem aquela pergunta para a gente, né? As nossas igrejas, elas têm muito mais que 400 metros. A minha, padre, tem 2.000 metros quadrados, a igreja que eu estou. E a gente está nessa expectativa, mas ao mesmo tempo, o nosso bispo também já trilhou algumas coisas, algumas orientações, né? Mas tem sempre, acima de tudo, valorizado a vida, que é a nossa função, e mesmo que a gente seja aí uma instituição independente do Estado, a gente tem tomado posse daquilo que o Estado tem dito, né? Sim, claro. E esse novo pronunciamento do governador também disse assim, vai o bom senso de cada cidade, né? Que agora não é uma quarentena estadual, mas ele chama de inteligente, onde cada um vai fazer de acordo com a sua realidade. Como a se gente pode, espera, verdade, né? A gente espera, e tem claro que bastante gente vendo aqui a gente também, que o nosso prefeito local olhe um pouquinho para as nossas igrejas aqui, né? Uma vez que a nossa cidade tem aumentado os casos, mas não está tranquilo, graças a Deus. Nós não temos assim nenhuma morte a respeito, né, do corona, nem assim internado, caso grave, que tinha já se recuperou, e tem várias suspeitas, uns 30 casos numa cidade aqui de 90 mil habitantes, né? Mas tá aí todo esse cuidado, né? Como aí em vocês. Aqui o estado de São Paulo tem, assim, eu diria, mais ou menos o tamanho da França, então eu acho que o governador quis tomar uma medida semelhante ao que foi feito aqui. Que aqui também foi dividido em zonas, né? 1, 2 e 3, foi a mesma coisa que foi feita aqui na França. E eu estou na zona média, né? Se bem que esse foi o primeiro plano. No segundo plano foi só zona A e B, né? Então, assim... Aí aqui eu acabei ficando na zona menos severa, assim, porque
Nós não tivemos tantos casos como em outros lugares da França, né? A gente foi bem protegido disso. Tem 2 grandes hospitais na cidade e um deles já fechou a parte que tinha sido dedicada ao Covid, né, 19. Então, assim, só está tratando em um hospital, então o número de mortos tem diminuído bastante, o número de casos tem diminuído, mas o que o primeiro-ministro acabou de falar foi o seguinte: as regras de, como é que eu falo, de relaxamento, né? Estamos relaxando pouco a pouco, essas regras elas podem voltar a se endurecer de novo se, enfim, houver novamente muito, assim, uma explosão de casos, né? Que novos casos vão aparecer. Isso é normal. O que é certo é que eu ouço às vezes no Brasil ou na França, pessoas falando assim: quando o vírus acabar. Não vai acabar. Isso é uma ilusão, né? O vírus vai continuar, a gente vai aprender a lidar com ele e esperando a vacina o mais rápido possível e o medicamento. Então, assim, o primeiro-ministro, ele foi muito certo no posicionamento dele. Ele disse assim: olha, nós vamos ver se o número de novos casos a gente comporta. Então é paciência, né? Não tem muito o que fazer. Então, assim, a partir do dia de terça-feira que vem, nós temos restaurantes abertos novamente nas zonas como a minha. Restaurantes podem abrir. E nas outras zonas, somente restaurantes que têm lugares externos abertos. Abertos, interessante. Então são dois modelos diferentes, né? Aqui também, mas você está seguindo mais ou menos pelo menos o nosso, aqui no estado de São Paulo, a gente está seguindo mais ou menos isso aí. Ele foi muito assim, a gente vai tateando, né? Eles vão tateando, a gente vai tateando também. Não tem resposta pronta. Verdade. Não existe. Não, isso é verdade mesmo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta seguinte: e o povo aí? É obediente ou é totalmente desobediente? Claro que você disse que no começo estava até recebendo multa, tal, né? Mas aqui o nosso povo, eita povinho, onde somos nós, que eu amo ser brasileiro, claro, né? A gente vive aqui, ama a nossa terra, mas olha, meu irmão, a coisa é feia também, viu? Eu sei. Então, francês não é nada obediente. Francês é muito desobediente. Nesse caso é igual brasileiro, sinceramente. Brasileiro não tem nada o alemão, ele é bem centrado, o povo da Europa do Norte é um povo mais centrado, né? A regra é importante, então vamos seguir a regra. O francês, ele odeia a regra. O francês odeia a lei, porque não podemos esquecer que até aqui nós tivemos a famosa Revolução Francesa. Exato. E nessa revolução, com os grandes ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, assim, o francês, tudo que você fala com o francês, ele tem a impressão que você está privando ele da liberdade dele. Olha só. O que não é assim, o conceito de. Aí tem que trabalhar o conceito de liberdade, né? Que nem sempre é bem entendido. Mas, enfim, tudo para ele eu tenho direito ou eu não tenho direito. Coisa assim, eu fico impressionado com crianças, coisas que uma criança brasileira não falaria, por exemplo. Mãe, eu tenho direito de pegar esse pacote de biscoito ou não? Uma criança brasileira não pergunta desse jeito, né? Não. Tem direito. O que me impressiona mais é a questão do direito. Eu tenho o direito, né? Olha só. Direito de fazer. Então, assim, o francês, ele odeia obedecer. Odeia. E por que obedeceu? Porque tinha que pagar. Se não tivesse multa e policiais na rua, não teria obedecido. Tanto é que tiveram situações muito estranhas aqui, por exemplo, o primeiro dia da saída da quarentena. Então, assim, as regras eram muito claras, ninguém poderia se aglomerar em nenhum lugar, as pessoas poderiam começar a receber pessoas em casa, mas sem passar 10 pessoas, de número de 10 pessoas. Aí no primeiro dia já, o povo já estava tudo na rua já, andando em bando, porque não podia ficar parado, porque era proibido pela lei. Mas estava todo mundo andando na rua com garrafa de cerveja na mão,
mas andando, porque a polícia não podia parar. Mas, ou seja, não tem sentido, né? Assim, então, assim, é muito desobediente. Mas como toca no dinheiro, o francês também tem problema com dinheiro. O dinheiro. Dinheiro na França é tabu. Ninguém pode falar de dinheiro. Ninguém pergunta quanto que você ganha, ninguém pergunta quanto que você pagou por alguma coisa. Ninguém pergunta nada sobre dinheiro. As pessoas ficam nervosas. Então, assim, falou que vai ter multa, que vai cobrar não sei quantos euros, porque você saiu de casa e não pode sair de casa, aí é um problema aqui na França. Então, assim, o povo obedeceu? Obedeceu, mas obedeceu porque tinha multa. Não vou jogar flores, aqui tem outras características bonitas aqui da França, né? Mas a obediência não é a característica do francês, não. Nossa. O brasileiro, por outras razões, o brasileiro gosta de ficar na rua, o brasileiro gosta de conversar com todo mundo, o brasileiro... Então, assim, aí tem um erro também que eu tenho visto nas redes sociais de amigos, de vez em quando eu puxo a orelha de um de outro, que eu vejo, assim, gente tirando foto, recebendo gente em casa, fazendo festinha de aniversário, e posta nas redes sociais. Aí, de vez em quando, eu pergunto assim, mas não está de quarentena, né? As crianças não estão podendo ir para a escola, por que está recebendo gente em casa? Mas eu falo como amigo, né? Eu não fico mandando mensagem assim para todo mundo, eu sou policial, né? Eu falo isso com os amigos ou com a família, com alguns que fazem. A resposta que eu sempre tenho é a seguinte: mas a família de fulano está de quarentena, a minha está de quarentena, então as duas famílias de quarentena podemos nos ver. Olha só. Mas isso não é o sentido da quarentena. Exatamente. Então, assim, não tem sentido esse tipo de coisa. Não, é uma reação sentido. ilógica. Mas é a lógica do brasileiro. E aqui o brasileiro, você estava falando da questão do bolso, a gente sente no bolso, claro, né? O brasileiro sente no bolso. Mas aqui o brasileiro prefere pagar a multa a ter que ficar em casa. Nem tô, eu pago, não tem problema, eu quero ser livre, eu quero fazer as coisas que eu quero. Só que isso é um grande problema. A gente sabe que esse é uma irresponsabilidade muito grande. A gente tem chamado até assim o inimigo invisível da gente, a gente não sabe direito quem está lidando. Aqui no Brasil a gente teve uma senhora de 104 anos que sobreviveu, conseguiu sair, mas nós tivemos uma pessoa de 32 anos que veio a falecer. Aquilo que era um grupo de risco, não é? Temos crianças também, que atacam as crianças. Então, assim, é uma situação que somente quem está à frente também vai tateando e não sabe lidar com isso. Agora, assim, o que eu não sei muito bem aí, né? Você pode falar, mas aqui no nosso país, o que tem quebrado muito e a preocupação do brasileiro, nós brasileiros, principalmente nesse momento, é a questão do financeiro, Nós sabemos trabalhar, a gente se reinventa. O brasileiro, se ele ficar uma hora assim parado, o brasileiro de férias, ele acha que não é justo, diz assim, nossa, eu estou de férias e um monte de gente trabalhando. Então, assim, é nosso isso, mas tem dado uma quebrada muito grande. Temos algumas empresas, vários comércios aqui na nossa cidade, na região, muito desemprego, é algo, assim, preocupante, onde a gente também tem que saber lidar com isso. E corre-se um grande risco da fome. Realmente, a gente estava analisando junto com um amigo meu, ele levantando os dados, um nutricionista levantando os dados e dizendo, padre, nós vamos passar pela questão da fome, que será muito maior, até mesmo de morte, do que o coronavírus no nosso país. E é muito grande aqui, André, nesse sentido. A miséria, a fome, o desemprego. E o brasileiro, a gente sofre com isso. Entendeu? Que eu acredito que a gente vai demorar um pouco para se reerguer nesse sentido. Por isso que o brasileiro fica mais fora de casa, porque tem que trabalhar. E, na verdade, ele tem que trabalhar, é uma necessidade. O modelo de quarentena europeu, italiano, francês, espanhol, ele não tem como ser aplicado no Brasil.
Ele não tem como ser aplicado por razões culturais, que a gente já falou, e não tem como ser aplicado por razões, como você acabou de falar também, por razões econômicas. O francês ainda ele tem, por uma boa parte, ele tem como sobreviver 1 ou 2 meses sem trabalhar, com reservas, né? Porque o francês ele pensa em colocar uma parte do salário dele de lado. Primeiro que o brasileiro não sabe fazer, ele não tem educação financeira. Você tem Eu vejo, razão. eu vejo na minha casa. E antes de ser padre, eu era professor. Então, teve uma escola que eu trabalhei em Vitória, sobre o Espírito Santo, que tinha educação financeira desde o comecinho dos pequenininhos do ensino fundamental. Olha que Material interessante. adaptado para crianças, uma aula de educação financeira por semana. Não, Era um então. material muito bem feito, muito bem feito. Porque o brasileiro não sabe, ele não tem educação financeira. Né? Enfim, esse é um problema. Então, e nós temos um outro problema, que está ligado à questão financeira, que é o problema social no Brasil. Se a gente conhece as nossas periferias do Brasil. Quantos por cento da população, se não me engano, mais de 10% da população brasileira, mora em áreas de risco, que chamam de favela ou de comunidade, independente do nome que a gente queira dar hoje, nós temos uma parcela muito grande da população que mora em zonas de risco. Essas pessoas elas não conseguem, elas não têm nem dinheiro para ter educação financeira. Uhum. E elas só têm aquilo que elas produzem no dia, ou de um dia para o outro. Então, é uma questão, como fazer? Né? Assim, e aí não é uma questão de partido político, de defender esquerda, direita, que nessa altura do campeonato já é uma discussão já que quem tenta ainda, na minha opinião, de quem está de fora, ficar tentando ver nessa altura do campeonato, no meio da guerra, quem é de direita e quem é de esquerda, e aí que está o problema maior, na minha opinião, é que a maior doença do Brasil, que a gente tem visto nas mídias agora, é a doença do ego. Quem pode mais? Exato. Antes não. Quem pode mais? É o presidente, é o ministro, é o governador ou é o prefeito? Quem pode mais? Aí nessa disputa aí, quem tá perdendo na disputa não são eles. Não. É o povo. É o povo. São os entes. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Uhum. Então, assim, nessa altura do campeonato também, a gente percebe que quem salva a economia de um país não é político, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, é o próprio povo com a solidariedade. Exato. Por que no mundo inteiro tem se levantado uma questão da solidariedade? Porque é o único meio de atravessar a crise. Exato. Olha, eu moro num país onde o povo talvez onde tem uma assistência social incrível. A França tem uma assistência social incrível. Todo mundo tem acesso a tudo. Mora na rua, realmente, quem quer morar na rua. A maioria das pessoas que eu encontrei morando na rua, quando a gente propõe ajuda, é porque querem morar na rua. Querem por razões familiares, psicológicas, por um monte de razão, independente da razão, mas querem, porque tem meio de sair. O governo francês dá ajuda para tudo. Para tudo. Se eu provar que a minha família não tem como pagar a conta de água, a prefeitura vai pagar. Porque a água é uma necessidade básica, então não pode faltar água na minha casa. Entendeu? Exato. Que Então interessante. todo mundo tem acesso a tudo. Então, eu estou num país onde todo mundo tem acesso. Aí, o que acontece? Aqui na minha frente, aqui, que eu não tenho como mostrar agora, tem a casa para o centro paroquial e ali nós temos os vicentinos, né? A Associação dos Vicentinos. O que acontece? Os vicentinos distribuem cestas básicas para algumas famílias que estão em ligação com o governo, que a França funciona muito com pequenas associações. E entre essas associações tem as associações católicas, por exemplo, Caritas, Vicentinos e tudo mais. Nós distribuímos 50 cestas básicas, mais ou menos a cada 2 ou 3 semanas.
Então, mais ou menos 50 famílias que nós ajudávamos. Com o coronavírus, com a quarentena, muita gente sem trabalhar. Quem é que teve que ajudar mais as pessoas? A igreja. A igreja. Então, nós passamos de 50 cestas básicas a cada 2 ou 3 semanas para 80 cestas básicas todas as semanas. Nossa. Então, e como é que, de onde é que a gente vai tirar essa comida? Exato. Exato. Então, assim, e outra coisa, a maioria das pessoas que trabalham, que ajudam nos vicentinos, tem mais de 60 anos, não tinha o direito de sair de casa, por ter grupo de risco. Uhum. Aí, nessa altura do campeonato, enfim, eu não podia ficar celebrando missa pública. Aí eu peguei o diácono que vai ser ordenado aqui, na paróquia aqui, que é um argentino. Nessa hora, Brasil e Argentina, a gente tem que se dar bem. Tem que se dar bem, né? E a gente teve que se virar para poder arrumar essas cestas básicas para as famílias, porque, imagina, aí eu imagino, se num país onde tem um assistencialismo, né, no bom sentido da palavra, Sim. nós estamos passando por isso, imagina no Brasil. Imagina no Brasil. Então, assim, pelas mídias, pelo WhatsApp, como no Brasil também, a gente começou a mobilizar os paroquianos. E uma coisa belíssima que aconteceu foi que toda segunda-feira à tarde tinha paroquianos que passavam de carro e deixavam sacolas de compra. E a gente pegava essas sacolas e ia fazendo, abastecendo o nosso local aqui. E toda terça-feira de manhã a gente podia distribuir comida para as famílias. Podia não, pode, porque está no presente, né? Não acabou ainda. E essa crise vai durar ainda, as consequências, né? Então, assim, tem uma hora que até um governo que tem um sistema bom social não dá conta. Não dá conta. E daí são as outras organizações da igreja ou não que vão dar conta do recado, né? Por isso que eu falo que talvez agora, mas enfim, é só a opinião de um padre que mora fora do país. Isso é demais. Briga política vai ter, mas não é isso que vai resolver, isso só está atrapalhando o Brasil. Eu sempre vejo assim, né? O grande não, o líder, e usando um termo nosso, pastor, né, de pastoreio, ele sempre deve cuidar das suas ovelhas. E até mesmo como Jesus, né, doar a vida pelas suas ovelhas, seja física ou de qualquer outras formas. Sim, sim. Né? Agora, quando nós temos um péssimo pastoreio, um péssimo cuidado, as ovelhas passam fome e necessidade. Transpondo essas palavras na nossa realidade aqui como governo, entendeu? O nosso se perdeu. O nosso se perdeu e aí começa exatamente interessante, né? Você sendo brasileiro, claro, morando aí, com outro olhar, né? Da França para cá. E ouvi você falando com tanta propriedade, claro, talvez pelos seus contatos e pelas redes sociais, exatamente o que está acontecendo. Enquanto o nosso povo, também as nossas igrejas, a gente está se organizando para isso, e o próprio povo, em geral, se organizando para isso, os líderes estão metendo a mão, estão roubando, né? Faturando respiradores e tantas outras coisas. Você não vê nenhum deles que continua ganhando seus mesmos salários, suas mesmas mordomias, dizendo assim, claro, que a minha direita faz, a esquerda não deve. Mas é um momento onde todo mundo tem que saber o que nós estamos fazendo. A gente não vê isso, André. A gente não vê esse tipo de caridade, de solidariedade. Não, muito pelo contrário. Vocês têm que trabalhar. O Brasil não pode parar. Não, o Brasil tem muito dinheiro. Entendeu? Por quê? Vou dizer, se não for o primeiro, deve ser o segundo, mas talvez o primeiro. E mais se cobra imposto. É muito imposto que se paga. Então, assim, para esse momento, a hora que deveria olhar, né, esses governos que a gente colocou lá, olhar para o povo e de fato, nem que fosse sacrificar o Brasil, mas por causa disso,
para ficar em casa, para ter esse cuidado, não foi, desde a verdade, desde o primeiro momento, porque a gente foi que nem vaquinha de presépio, desculpa a expressão. Está aí um negócio, né? Essa enfermidade aí, essa enfermidade internacional, essa doença internacional, né? Mas vocês têm que trabalhar. Então, assim, o nosso povo, a gente já tem isso. Nós fazemos de tudo, né? Até as pessoas aposentadas dizem, eu não aguento ficar parado. O brasileiro é muito isso. Por isso que a gente se reinventa, se recria, né? E aí é onde fica esse grande problema. Está cada vez mais subindo aqui no Brasil. É um índice cada vez grande e preocupante. Mas uma coisa que eu posso dizer para você e até te perguntar aí, né? Podemos perder a esperança? Como ter esperança nesse tempo, André? Padre André? É possível? Só uma curiosidade de falar da esperança, que é um dos meus temas preferidos. Eu acho que, enfim, eu vou falar daqui a pouco. Uma curiosidade que eu percebi, morando aqui no estrangeiro, né, foi que, por exemplo, na língua portuguesa, a gente fala, como é que eu falo? Quem mora em Santa Catarina é catarinense, né? Fluminense, tem todo com esse para falar de gente que mora em algum lugar, né? E para lugares, né? Adjetivo, acho que é adjetivo pátrio, isso na língua portuguesa, não sei, não lembro direito. Tá. Mas, assim, a gente fala Paris, parisiense, né? Assim, tem o ense, alguma coisa assim, para poder falar do lugar onde mora. E que brasileiro não é a terminação correta. Teria que ser brasilense. Isso eu ouvi de um professor de português. E o que eu achei interessante é que o eiro, na língua portuguesa, não é para lugares onde a pessoa mora, é para trabalho. Para trabalho. Pedreiro, marceneiro e por aí vai, eiro, copeiro. É a terminação para trabalhadores. Então, assim, o professor falava que até no nome do brasileiro tem a palavra trabalho. Né? O brasileiro é um povo trabalhador até no nome. O nome dele é trabalho. Interessante. Eu achei super interessante. Achei super interessante essa colocação. Mas então, como manter esperança? Não é muito fácil. Não é muito fácil. Vendo aqui que nós passamos pelo pico da epidemia antes do Brasil, né? Um grande problema agora, aqui nós temos aqui, é como retomar tudo que foi feito durante a quarentena. Como retomar uma vida social. O número de suicídios na França, eu vou começar pelo lado catastrófico, para depois tentar fazer uma palavra mais positiva. Né? Por exemplo, aqui na França, as estatísticas mostram que isso é dado oficial que está no governo do Ministério da Saúde da França. Em 2018, então nós temos os dados de 2019, os dados de 2019 falam de 2018, é sempre 2 anos antes, né? Então os dados de 2019 mostram que em 2018 houve uma média de 27 suicídios por dia na França. Dados oficiais. O que significa, outros dados mostram também que é muito elevado para o país. Né? 27, a população da França é 3,5 vezes menor do que a do Brasil. Um outro dado que eu coloco em relação com esse, aqui na França, é o dado da solidão. 11% dos franceses vivem sós. 11% das pessoas moram sozinhas. E as estatísticas mostram, isso aí é o que perguntam para as pessoas. Então, assim, não 11% mora só e 23% diz se sentir só. Então, nós temos praticamente 1/4 da população francesa que sente solidão. Aí, na minha cabeça, eu penso assim, não tem como não associar esses dois dados. A solidão e o suicídio. O que é interessante é que a mídia não falou de suicídio durante a quarentena.
Eu procurei na internet dados, eu falo de suicídio porque é um problema para nós padres aqui na França. Nós somos confrontados a isso o tempo inteiro. Certo. É um dos meus problemas pastorais, né? Por Tá. isso que eu tenho que procurar saber. Certo. Não houve publicação, eu procurei informações, eu não acho. Por quê? Eu acho que eles não querem, por enquanto, divulgar esse tipo de dado. Mas eu imagino Uhum. que o número de suicídios aumentou muito na França, nesse período. Né? Porque as pessoas perdem a esperança. Está em casa, sozinho, liga a televisão 24 horas por dia, o que que fala? Morte, doença, propagação de doença, cuidado, porque se você sair, a gente tem a impressão que se eu abrir a janela, eu vou pegar o Covid, eu vou ser infectado. Então, assim, a gente viveu e ainda tá, as consequências disso vai durar muito tempo ainda, no medo. E o medo fecha a gente. E Exato. agora que eu percebo que a gente começa, a lei, a regra começa a se relaxar um pouquinho mais, as pessoas em 2 meses ficaram meio ogro, meio urso, e as relações são tensas agora. Eu pensei que fosse um problema meu, né, que estava com dificuldade de me relacionar novamente com as pessoas. Mas é um problema geral, as pessoas falam, os padres falam comigo, padre, eu não tenho paciência com ninguém mais. Eu não quero ver ninguém mais. Uhum. Então, isso é um problema muito grave, porque Deus nos deu. Aí que eu falo, como retomar a esperança? Porque tudo isso está ligado com a esperança. Exato, você tem razão. Em francês, existem duas palavras para esperança, que é Certo. interessante. Espérance e espoir. Fazendo essa distinção é bem interessante, porque a esperança é uma palavra que é pouco usada no dia a dia das pessoas. Claro que as pessoas podem usar, elas entendem, mas a esperança é uma palavra mais espiritual. E para nós, quando nós falamos da virtude no lugar da esperança, a gente utiliza a palavra espérance. Quando a gente fala de coisas ligadas à nossa vida cotidiana, eu tenho esperança de que algo vai acontecer, mas aqui, ligadas aqui na minha vida cotidiana, eu tenho esperança que eu vou encontrar um trabalho, eu tenho esperança que eu vou, não, que vai passar logo a epidemia. Para essas coisas assim do dia a dia e ligadas à nossa vida, é a palavra espoir. Espoir. E a maioria das pessoas na França utilizam a palavra espoir. Por que utilizam a palavra espoir? Porque a maioria da população francesa está deixando de lado a fé. Uhum. E a esperança é o que liga o meu coração, a minha vida, a minha alma, a algo maior do que eu. Claro que se as pessoas estão cortadas dessa relação sobrenatural, elas vão falar o quê? De espoir. Porque a vida dela está ligada às coisas daqui da Terra. A esperança do francês, atualmente, ela está ligada ao fato de que se o ônibus vai voltar a funcionar ou não. Uhum. Se as escolas vão reabrir ou não. Se eu posso ir para a igreja ou não. Está ligado a coisas. Se eu posso ir para a praia tomar banho, eu moro aqui a 5 minutos aqui, ó, da pé. Se eu posso ir para a praia tomar banho ou não. Essa é a esperança atual do francês. Porque ele perdeu o laço. Eu falo que quando eu falo da esperança, para mim a esperança é como o símbolo da esperança. Bom, estou falando mais para o povo que está assistindo a gente, não estou ensinando nada para o padre, né? Mas o símbolo da esperança é a âncora. Porque quando você tem um barco e que você não quer que o barco se afaste do lugar, de algum lugar preciso, você joga a âncora, né? Exato. Então, assim, o barco vai se movimentar porque a corda ou a corrente é um pouco longa, mas ela não vai sair de volta daquela âncora que foi jogada ali.
O que significa o quê? Que a nossa vida, com as idas e vindas, que, né, bem, mal, tudo que pode acontecer com a gente, se a nossa âncora, a nossa esperança estiver em Deus, o barquinho da nossa vida vai e vem, dá uma volta, dá 360 graus, mas ele está amarrado em algum lugar. Então, isso permite a gente atravessar as crises. Mas, se a minha. Se o meu barquinho não jogar a âncora em nenhum lugar, e aí? Eu vou ficar à deriva o tempo inteiro. E daí eu fico perdido. Né? Se eu tirar os fundamentos sólidos da nossa vida, aí indo além do lado espiritual, né? Se eu tirar os fundamentos sólidos da nossa vida, família, fé, principalmente os dois, né? Se eu tirar esses fundamentos que são a base sólida da minha vida, eu vou ficar à deriva e eu vou ficar perdido. Exato. Então, eu acho que nesse tempo é o tempo da gente lançar a âncora, né? Colocar a âncora no lugar certo. Colocar a nossa âncora em Deus e colocar a nossa âncora no amor de Deus, no amor de próximo. Não tem mais o que fazer. Exato. Aí que vai ser gerado gesto de solidariedade. Tudo isso que a gente estava falando, para mim está ligado com a esperança. Né? Eu coloco a minha âncora em Deus, fé, esperança e caridade, 3 virtudes teologais, está tudo ligado, está tudo interligado. Se a minha âncora está em Deus, eu já coloco, é um gesto de fé, obviamente, né? Pela fé, eu coloco a minha âncora em Deus, e Deus vai me ensinar, vai me dar amor, vai me pedir que eu o ame também, e vai pedir que eu ame o meu próximo. Toda a solução que eu tenho visto, quando há pequenas soluções, estão ligadas à âncora da esperança. Para mim não tem... E a âncora da esperança, eu estou falando da virtude, não do espoir dos franceses. É porque mesmo que em português nós não tenhamos duas palavras, a gente só tem palavra de esperança, muitos estão colocando a esperança, já que não tem duas palavras, muitos estão colocando a esperança no trabalho, no emprego, na comida que vem, que não vem. A esperança está em coisas que passam. Que passam. Que passam. O que não vai passar é a minha família. Isso aí eu nasci do meu pai e da minha mãe. Qualquer coisa que aconteça, eu vou morrer sendo filho de Janete e de Carlos. Isso não vai passar. Talvez um dia eles possam falecer, claro que ninguém quer, mas o fato de eu ter o meu irmão Marlon, isso não vai mudar. Isso são coisas que ficam, né? Então, assim, eu tenho que buscar restabelecer esses laços que não passam. Para mim é a única solução. Não, mas é isso mesmo, também compreendo isso e claro, belíssima reflexão e conhecimento trazendo para a gente que você acabou de colocar. Eu creio que não é só para o francês, não. Acho que essa questão da esperança é muito focado nessa questão de coisas que realmente passam. Muito excelente a sua observação, né? Porque aqui também as pessoas, nós, um todo, podemos, principalmente nesse tempo, a esperança, assim, se o ônibus vai voltar, se eu vou poder ir à academia, se eu vou poder trabalhar. Exato. Né? Como se fosse aquela, sabe? E não realmente naquilo que não passa, onde eu vou pôr minha âncora. Aqui, a Isabel até ressaltou aqui pra gente, né? A gente quer dar assim, viu, padre? Uma luta para todo esse pessoal que está participando aqui com a gente, tá? A Maria Tereza, a Silmara Riso, a Barbicha, Rose Marcos, Gorete, né? Ixi, tem tanto aqui, ó, Guilherme, Juan, enfim. Tem o Frei aqui, Vitoriano, que passou, um padre também que passou aqui, tá? Então, assim, o seguinte, penso eu, né? Diante do que o senhor, que você também estava aí falando, e a Isabel dizia aqui pra gente. Claro que eu também nem procurei também, né? Claro que essa questão do suicídio aqui também no Brasil, com certeza isso deve ter aumentado, porque nós temos um índice muito grande, até mesmo aqui na nossa cidade, mas o que a gente tem aumentado, e a Isabel que está aqui participando colocou, dizendo assim, olha, né, que tem aumentado mesmo aqui o próprio feminicídio e divórcios.
isso tem aumentado muito no Brasil, principalmente o feminicídio, sabe? Já era um índice grande que a gente Grande, tinha, sim. né? E agora está muito maior. Exato. O que faz a gente pensar, diante do que você falou? Exatamente, aonde eu estou colocando a minha alma? Que tipo de esperança, né, eu quero, eu tenho e eu vivo? Porque às vezes as Uhum. pessoas falam assim, padre, eu não vejo a hora que isso volta ao normal. Eu digo, não, não quero que isso volte ao normal, não. Né? O normal é o doente, é o tempo doente, é o tempo da doença internacional. Nós temos que isso seja diferente, mas diferente a partir de nós. Tem até trocado, porque a gente só vive falando, né, de pandemia, e que nos leva a essa questão da esperança, desse papo que nós estamos batendo, conversando, é que eu digo, olha, que seja um tempo de transformação. Porque nós podemos passar por esse tempo de purgário, de purgatório, vamos entender assim, mais ou menos assim, Uhum. como um tempo realmente de crescimento, ou simplesmente a gente vai passar. Eu até gosto, até utilizo assim, esse exemplo, né? Igual um pato. Ou nós podemos ter um complexo de pato, né? Ou nós podemos ser diferente. O que seria? Ou nós podemos passar por essa situação que exige de nós um crescimento. O que faz o pato? O pato entra no lago, né, mergulha, sai do outro lado e sacode inteiro, né? A, Não se a, a água, compreende. a água nem penetra na pena do pato. Enjoado ele, né? É, Né? Ou nós podemos ser assim. Simplesmente passar por essa situação, passarmos por esse momento que envolve N questões, não só de saúde, a financeira, etc., tudo. né? Sairmos como sendo a mesma porcaria que a gente entrou, ou sendo pessoas mais humanas, mais solidárias. Até ontem mesmo eu disse na missa assim, não é? Olha, eu vejo, em hipótese alguma, isso é castigo de Deus. Deus não perderia tempo em ficar castigando a gente, até mesmo com algo que pode dizimar toda a nossa humanidade, né? Então Deus não perderia tempo nesse sentido. Mas nós, eu perguntava assim, cadê as pessoas que diziam assim, né, que não acreditam em Deus, as pessoas que falavam mal de Deus no carnaval, né, que possivelmente essa enfermidade deve ter entrado no Brasil também por esse carnaval, que eles já sabiam da situação, não quiseram por causa Já, de já tá, dinheiro, com certeza. né? Exatamente. Essas pessoas que se diziam ateus, uma reflexão que eu fazia, das duas, uma. Ou elas estão em casa trancadas para se salvaguardar, ou elas estão rezando, né? Elas estão rezando. Então, assim, Uhum. aquela descrença, ou aquela coisa de dizer eu sou melhor, não, está percebendo que o homem constrói, nós somos inteligentes, nós temos a capacidade. Só que Uhum. nós estamos percebendo que nós somos frágeis, né? O ser Sim, humano é frágil. E é nisso, nessa questão de alteridade, nessa questão de cuidar do outro, aquilo que você falava, né? O cuidar do outro. No tempo que eu tenho em suportar, no sentido de amor, a minha família, a gente vê as brigas, a gente vê os feminicídios e tantas outras coisas. É um tempo de mudança. Mas algo que, sim. se não for aqui, ó, vai passar. E vai continuar sendo as mesmas coisas e pode perder Deus. Nós sabemos que Deus é misericordioso, mas a questão de sermos salvos depende de nós, porque ela já foi dada. Exatamente. Eu falo sempre que no meio evangélico fala muito, com muita propriedade, né? Eu sou salvo, né? Uhum. Tem que entender essa frase, porque ela é verdadeira, mas ela falta um complemento, né? De fato, Jesus nos salvou na cruz, essa salvação ela foi dada, né? Mas Uhum. eu acho interessante a frase de São Paulo. Nós fomos salvos, mas nós fomos salvos em esperança, na esperança. Na esperança significa o quê? Que é como se, como eu entendo, né? Deus me deu o presente da salvação. Agora eu tenho que fazer o quê? Pegar o presente, tirar a embalagem do presente e utilizar o presente que foi dado. Se falar simplesmente eu fui salvo, como se tá tudo bem, não tem que fazer mais nada, tem um problema grave na compreensão da salvação aí, que não é muito a compreensão da Bíblia, não. Né? Uhum. Deus nos deu um corpo, né? Se a gente voltar lá no livro da Gênesis, que eu acho que é um livro fantástico, Deus cria, Deus fala que o homem, Deus cria tudo e fala que é bom, e depois que o homem fala que o homem é muito bom,
E Deus fala com o homem, homem, mulher, enfim, É o ser humano, o ser humano. fala com o ser humano, agora é, vocês têm que dominar a terra, né? Dominar a terra. E até uma situação interessante esse verbo dominar, porque a gente entende ele talvez meio mal, né? Nome dominar, a gente pensa dominar é eu faço o que eu quero. Mas seria meio ilógico pensar que Deus criou tudo com tanto amor e falou bem assim, agora tá aí, faz o que você quiser. Tá aí. Faz segundo a sua vontade. Né? Não teria sentido, né? Dominar é tomar cuidado. Tomar cuidado um do outro. Né? Exatamente. Tomar cuidado do que Deus nos deu e tomar cuidado não somente da terra, dos bens também que Deus me deu. Deus me deu bens. Uns têm mais, outros têm menos, mas enfim, aquilo que eu tenho, independente de ser muito ou pouco, que eu tome cuidado. Isso faz parte também. Né? No meio de uma crise toda, cresce também a minha responsabilidade de cuidar dos meus, da minha família, de cuidar dos meus amigos, de cuidar das minhas relações, de cuidar de mim mesmo, da minha saúde, cuidar dos meus bens, cuidar do meu celular que eu estou utilizando aqui agora, do meu computador, cuidar da casa, limpar. Tudo isso faz parte do agradecimento também que eu tenho com relação a Deus. Né? Eu acho que levar a sério a, a minha vida aqui na Terra, com o corpo que eu tenho e com tudo que faz parte da minha volta, tudo isso me ajuda a guardar a esperança. Eu tenho certeza disso. Ficar em cima do sofá, parado, deixando a casa empoeirar, deixando os filhos se matarem, deixar os filhos vendo o jogo, fazer o que quiserem, nem vendo se eles estão estudando ou se não estão estudando, fazer uma comida qualquer só para dizer que está comendo, e ficar vendo novela o dia inteiro, eu acho que isso é perder tempo. Isso é passar na crise como um pato na água. Isso não ajuda a crescer na esperança e ajuda só a ficar cada vez mais angustiado. Eu tenho certeza. Exatamente. Padre, seguinte, eu quero assim, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, como que eu conheci você? Gente, eu conheci o Padre o seguinte, comecei a seguir o Padre, pelo aquilo que o Instagram acaba mostrando, em comum, segui, o Padre Daniel começou também aí a seguir, a gente tem conversado, trocado algumas ideias, né? Vejo você assim, muito carismático, fala bem, a gente gosta de te ouvir, e aí às vezes eu mando umas mensagens para você, a gente foi trocando aí algumas ideias até o momento que eu até fui meio que incisivo. Vamos fazer uma live junto, porque a gente tem 5 horas de diferença, né, Paulo? Sim. Aí é mais 5 horas aqui, quando é 3 horas... Agora vai dar mais 21 horas aqui. Coisa boa, né? Então, assim, quero que a nossa amizade, claro, como continua, tá bom? Que a gente também possa estar trocando mais, assim, experiências, tá certo? E aí eu quero dizer para você, o que te fez de Vitória, Espírito Santo, e para França? Pois é. Não, mas só para falar que é recíproco também, vi também que é bom falar com pessoas que são comunicativos, né? Isso é super importante também, isso é agradável, né? O padre, também ele tem que ser um bom comunicador também, né? Faz parte, né, do nosso ministério. E é bom saber que padres, amigos estão nas redes sociais e não tem vergonha de mostrar, de dar a cara a tapa, né? Enfim, porque quando a gente está exposto, né? Não está mais nos muros da paróquia, né? A gente está exposto. Então, enfim, tanto para o bom quanto para o pior, né? Mas, enfim. Tem razão, meu irmão. A gente viu, né? Todas essas lives aí durante as missas aí, acontece tudo e todo mundo vê. Vira médico. Falou besteira, já era. Caiu o Círio Pascal, lavou o pé da boneca lá no lava-pés, tá vendo. Não tem que esconder mais nada. Antes ficava dentro de 4 paredes ali na igreja, fez besteira, enfim. Agora tá vendo. A criatividade é ótima. Exatamente, assim, não é só mais a história de Deus, tá vendo, não. O mundo inteiro tá vendo, então toma cuidado. Mas então, eu vim parar aqui na França poderia, não sei, porque a live vai terminar daqui a pouquinho, né? Tem 1 hora. Rapidamente,
Eu comecei a buscar já uma caminhada vocacional já. Eu comecei tarde, na verdade. Eu tinha 16, 17 anos. Nunca tinha Tá. pensado em ser padre antes disso, não. E daí, sempre tive. Eu lembro de ir na minha paróquia de origem e ver revistas missionárias, Mundo e Missão, essas coisas assim, essas revistas, né? E eu achava aquilo maravilhoso. Então, acho que já tinha um chamado indireto da parte de Deus ali. E quando eu comecei a pensar em ser padre, eu comecei a pensar em ser padre fora do Brasil. Poderia ser no Brasil? Poderia. Mas, enfim, um desejo missionário. Certo. E daí, um determinado dia, eu encontrei umas freiras francesas em São Paulo. Eu sou do Espírito Santo. Depois eu acompanhei eu as acompanhei no Rio de Janeiro. Eu falava assim, o mínimozinho de francês que eu tinha aprendido na faculdade. E daí elas fizeram uma proposta, vem conhecer a nossa realidade na França e tudo mais. E daí eu fui enganado pelas freiras, né? Então, o que era para ser uma experiência de 3 meses já está durando 12 anos. Nossa. Nesse meio tempo eu entrei numa comunidade, saí da comunidade e acabei virando padre, sendo ordenado padre diocesano. Então fiz Tá. toda a minha formação aqui na França, nessa diocese que eu estou agora, diocese de Toulon, que fica perto da Itália, estou há 2 horas da Itália, daqui, de carro. Uhum. E aqui estou nesta diocese já há mais de 8 anos, 8 anos e meio. Uhum. Aqui fiz a minha formação, fui ordenado diácono, padre e aqui estou. Que bom. Que bom, que história bonita. E tem vontade de voltar para casa? Tenho, não sei se minha mãe está assistindo a live aí ainda, é bom que ela não ouça. Tem, mas não tem data, assim, não tem. Não quero morrer aqui na França, nem quero passar mais muitos anos aqui, porque já tem 12 anos morando aqui, já é muito tempo, né? Eu Uhum. vou fazer 36, ou seja, um terço da minha vida aqui é bastante tempo, né? Bastante tempo. Mas também, assim, não tem sentido depois de ter sido ordenado, ter sido formado, bem acolhido. Eu fui bem acolhido aqui, né? Claro. Não sou uma pessoa infeliz aqui. Tem muitas dificuldades, que é um país mais ateu, a dificuldade de evangelização é muito grande, muito, muito grande. Enfim, cada país, cada situação tem a sua realidade difícil, né? Mas eu espero poder voltar para o Brasil, sim. E quem sabe, né, na Arquidiocese de Vitória, que é minha diocese de origem. Que bom, bacana. Mas se Né? não, pode vir aqui para São Paulo, viu? Eu gosto muito de São Paulo, gosto muito do estado de São Paulo, Pode vir gosto aqui para mesmo. São Paulo, na nossa É, diocese. pois é. Que os bispos nos ouçam. Exatamente. Meu irmão, meu querido, eu vou convidar você agora para a gente rezar, pode ser? Rezar um Pai Sim, claro. Nosso, umas três Ave Marias, Sim, né? E vou te pedir uma coisa, para você rezar o Pai sim. Nosso em francês para a gente, pode ser? Pode, Tá? claro. E aí, a Ave Maria, eu faço a primeira parte, você responde em francês, pode ser? Pode ser. Para a Pode gente poder ser. ouvir aí, pode ser? Então tá Ok. bom. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente agradece a Deus pela nossa amizade, pela nossa irmandade enquanto sacerdotes, por todas essas pessoas que estão nos acompanhando daqui e aí da França também, e por esse momento tão difícil que o nosso mundo está vivendo, para que realmente Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amém. Tem 10 Glória ao Pai. segundos. Oi? Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.